Boa noite. Olá, boa noite. Bem-vindos a mais um culto online da comunidade evangélica Rocha Viva. Eu queria que você já fosse pegando e compartilhando, chamando aí os seus amigos, os seus irmãos em Cristo, que você pegasse e colocasse no WhatsApp, no Facebook, porque hoje o Senhor vai falar com você mais uma vez, tá? Nós estamos aí no nosso trabalho evangelístico, ministerial, de ensino da palavra. Toda quinta-feira uma ministração diferente, é um culto diferente, onde é doutrinário, onde a gente explica melhor as coisas do reino, né? Então, você é o nosso convidado a participar, tá? Então já vai chamando, né, o pessoal aí para participar com a gente. Semana passada nós estamos estudando o livro de Romanos. É um livro maravilhoso, né? Um livro excelente. É difícil alguém, quando você fala para alguém qual livro que você mais gosta da Bíblia, Romanos é um dos preferidos da maioria das pessoas, daqueles que são amantes da leitura, da palavra, da Bíblia. E nós estamos estudando o livro de Romanos, e o tema central de Romanos, dentre vários temas, é a justiça de Deus, né? Semana passada a pastora Simone trouxe uma ministração maravilhosa sobre o capítulo 1 e hoje eu vou falar sobre o capítulo 2. Para você que não me conhece, eu sou o Luiz Carlos, eu sou diácono ali na igreja. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 2, que vai falar sobre julgamento, vai falar sobre como que deve ser a conduta do cristão, sobre a aparência versus o interior, o exterior e o interior, e o exagero com os cuidados das questões dos rituais, né? E dentre outros assuntos. Então, já vai chamando aí, vai entrando, porque hoje vai ser um dia sobrenatural, uma noite tremenda na sua vida. Antes disso, eu queria que você abrisse já na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 2, e nós vamos discorrer este tema hoje e vamos fazer uma oração. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, e enquanto isso nós vamos fazer uma oração, tá? Obrigado, meu Deus, pelas tuas misericórdias. Obrigado, meu Deus, pela tua graça. Obrigado, meu Deus, pelo teu favor, pelo teu amor, pela tua paciência. Obrigado, Senhor, pela tua bondade, pela tua benignidade que dura para sempre. Verdadeiramente, o Senhor é bom o tempo todo. O Senhor é bom. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de pregar a Tua Palavra, pela liberdade que nós temos de expressar as nossas opiniões e de ministrar o Evangelho aqui no nosso país, Senhor. E essa liberdade que tem sido atacada, que ela venha a ser preservada pelo Senhor, que o Teu poder venha a se manifestar de uma maneira sobrenatural neste país, em meio a essas dificuldades, em meio a essas guerras, essas lutas, que o Senhor venha mostrar que o Senhor é Deus. E esta noite, ó Pai, eu quero pedir que o Senhor venha, Pai, que Teu Espírito Santo venha tocar corações, que a Tua Palavra venha alcançar a alma ferida, aquele que está enfermo, aquele que está triste, aquele que está distante, desamparado, aquele que está desesperado, desacreditado e que não tem mais fé, ou aquele até que está desanimado, Senhor, aquele que já desistiu. Que o Senhor, esta noite, o Senhor venha falar com eles, ó Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor venha me revestir com o Teu poder, que o Senhor venha derramar da Tua graça nesta noite e falar segundo o Teu querer. Vai abençoando, Pai, cada um que vai chegando para assistir esta live. Fala, Senhor. Fala de uma maneira sobrenatural, segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos estudar estamos estudando o livro de Romanos, como eu já falei há pouco. Hoje é a segunda parte, a segunda aula, né, o segundo estudo. Eu vou falar no capítulo 2, me basear no estudo hoje no capítulo 2. Nós vamos ler aqui do 2 ao 16 e nós vamos discorrer, nós vamos expor o capítulo 2 e entender o que Deus quer
e o que Deus está falando através desta palavra. O capítulo 2, o apóstolo Paulo, ele começa falando aos judeus: portanto, és inexcusável quando julga. Ou melhor, portanto, você é inculpável. Não adianta você falar que você não tem culpa quando você julga. Ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que você julga a outro. Pois você que julga, faz o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuida que fazendo-as tu escapará ao juízo de Deus? Ou desprezas as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória e honra e incorrupção. Mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, honra e paz a qualquer que faz o bem, primeiramente o judeu e também o grego, porque para Deus não há acepção de pessoas, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sobre a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmo, são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. O dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Amém? Então aqui nós, do versículo 1 ao 16, o apóstolo Paulo ele começa a ministrar. Quando você lê o livro de Romanos, no primeiro capítulo, no capítulo 1, é o apóstolo Paulo mostrando a iniquidade daquelas pessoas que não têm Jesus, a iniquidade do mundo como um todo, mostrando a iniquidade dos gentios que se entregavam à prática do pecado. Agora no capítulo 2, ele demonstra que os judeus praticam as mesmas coisas e igualmente precisam de salvação. Então ele começa falando: você, ó justo, que se diz justo, você que julga os outros, você também é indesculpável, pois está condenando você mesmo naquilo em que julga, já que você que julga pratica as mesmas coisas. Aqui ele está censurando, mostrando o pecado do judeu, no caso aqui, falando: olha, você está julgando os gentios que cometem vários pecados, você também é culpado, porque você faz a mesma coisa. E ele faz uma advertência: como você pode julgar sendo que você faz a mesma coisa? Se Deus vai julgar os que sabem dele apenas o que a graça permite, quanto mais julgará os que foram alvos da revelação especial. Ou seja, o que ele está querendo dizer nessa primeira parte é que Deus ele vai julgar as pessoas. Não é pelo que elas falam, não é porque elas demonstram exteriormente, é muito pelo que está no coração dela. Muito pelo que está no coração dela. Veja o versículo 2: sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará ao juízo de Deus? Ou será que você despreza, versículo 4, as riquezas da sua bondade e tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento?
aqui reforçando o que ele está querendo dizer para os judeus da época. Ele estava criticando os judeus, condenando os judeus da época, porque eles falavam dos gentios que adoravam outros deuses, que viviam em adultério, os gentios que faziam várias outras atrocidades, eram desobedientes a pais e mães, os judeus que eram observantes da lei, se julgavam conhecedores da lei, eles faziam desta forma, eles julgavam, só que eles faziam a mesma coisa. Eles estavam, a certeza deles estava no fato deles serem judeus. Olha, eu sou diferente de você, porque você é um gentio, você não é judeu. E quando eu começo a contextualizar, é sempre importante, toda vez que você traz uma palavra, contextualizar para a nossa vida, para os dias atuais. E aí eu não consigo ler esse texto e fazer uma comparação da mesma forma que ele fez judeu e gentio, fazer uma comparação entre cristão e aquele que não é cristão, aquele que não segue, que não vai na igreja. E muitas das vezes pode ter um cristão que chega e fala assim: olha, você vai para o inferno, você vive pecando, você comete adultério, você é mentiroso, vive na fornicação, na pornografia, na mentira, vive em guerra, em contenda, você vai para o inferno. E esse cristão faz a mesma coisa que aquele lá. E o que Paulo está dizendo é o seguinte: olha, quando você julga essa pessoa e você faz o que ela faz, você está julgando a você mesmo. Você está julgando a você mesmo. E aí ele continua no versículo 5: contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra você mesmo, para que o dia da ira de Deus, quando se revelará no seu justo julgamento, Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu e depois para o grego. Aí ele continua falando sobre o que vai acontecer, como que Deus vai julgar. E ele começa falando assim: olha, você está duvidando do poder de Deus, está duvidando da paciência de Deus, diz que Deus ele pode julgar, e ele fala: olha, haverá paz, ele dará vida eterna àqueles que persistem em fazer o bem, aqueles que buscam a glória, honra e imortalidade, isto é, vida eterna, aqueles que estão pensando além daqui. Ele dará vida eterna. Haverá tribulação e angústia, por outro lado, a todo ser humano que pratica o mal. E quando ele fala assim, primeiro para o judeu e depois para o grego, ele está falando o seguinte: olha, mesmo você sendo judeu, se você não buscar a Deus, você vai sofrer. Ele está falando: haverá tribulação, angústia para todo ser humano que pratica o mal. Primeiro para o judeu e depois para o grego. Eu quero dizer para você, meu irmão, até aqui nesse versículo, que haverá um julgamento de Deus, tanto para você que se diz cristão, que frequenta uma igreja, não importa qual for, quanto para aquele que não frequenta a igreja. Haverá um julgamento de Deus. E Deus, o texto diz que Deus vai julgar todo ser humano que pratica o mal, da mesma forma que ele vai julgar aquele que pratica o bem. E aquele que pratica o mal, todo ser humano, sendo, eu não vou usar o termo cristão, eu vou usar o termo evangélico, crente. Porque aqui ele está falando para judeu, e eu nessa ministração quero contextualizar para crente. Porque no capítulo 1 de Romanos ele falou, a pastora ministrou semana passada, todas as iniquidades, foi mostrado todas as iniquidades do mundo como um todo. E aqui ele está falando: mas você que diz que é crente, você diz que é judeu, você que diz que faz a vontade de Deus, que vai na ceia, que canta, que prega, que diz que faz tudo certinho.
se você aqui dentro não for diferente, você é como aquele lá. Você que julga, mas não vive o que você diz. Ou melhor, você que julga, mas faz igual aquele a quem você tem julgado. Você está condenando a você. E aí, a partir do versículo 12, todo aquele que pecar sem lei também perecerá. E todo aquele que pecar sobre a lei, pela lei será julgado. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, esses serão declarados justos. Não é aquele que ouve a palavra, não é quem ouve, é quem pratica. Aí ele continua, de fato, quando os gentios que não têm lei praticam naturalmente o que ela ordenam, tornam-se lei para si mesmo, embora não possuam lei. Eu já explico isso daqui. Pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência, os pensamentos dele, ora acusando-os, ora os defendendo. Isso tudo se verá no dia em que Deus julga os segredos do homem mediante Jesus Cristo, conforme declara o meu Evangelho. A questão que se opõe sempre diante de todos que arrogam possuir a ser santo, ser cristão, ser servo, é simplesmente uma coisa chamada coerência. Isso vai além das fronteiras de toda ordem, de modo que somos colocados diante dessa questão. O que estamos fazendo com o que sabemos? Não é o que você sabe. Tem um texto da Bíblia que diz que até o diabo, os demônios, eles creem que Deus existe. E eles estremecem. O texto diz lá eu não lembro agora se é 1 Pedro ou 2 Pedro, até o diabo sabe que Deus existe, os demônios sabem e eles estremecem. Então a questão aqui, quando você fala que você é servo de Deus, é uma questão que se chama coerência. Não é o que você conhece, não é o que você sabe. A questão não é o que você sabe, não é o que sabemos. Nós sabemos que Deus existe, que Jesus vai voltar. Você crê que existe céu e inferno? Você crê nos anjos, nos sacramentos? Ou seja, crê na Santa Ceia, que é em memória do sacrifício de Cristo na cruz, é para relembrar tudo que Ele fez por nós, o sangue, o vinho relembrando o sangue de Cristo, o pão relembrando o corpo, esse sacramento, o batismo. Eu sou batizado, mas o que vale na realidade é se você vive aquilo que você sabe. E aí, eu sei que Deus existe. E o que você vai fazer agora? Paulo aprofunda a questão afirmando que se houver alguém que não conhecendo tal revelação, qual revelação é essa? A revelação que Deus veio e enviou Jesus, sabendo as leis profundamente da palavra. Se houver alguém que não conhece esta palavra e portar-se como se a conhecesse, isso lhe será benéfico para o dia do juízo. É por isso que muitas das vezes eu ouço pessoas falando assim, olha, eu não vou na igreja, eu não sou crente, mas eu sou mais crente do que muitos crentes. O que ele está falando é o seguinte, que existem muitas pessoas que não estão na igreja, que não tomam a ceia, que não praticam domingo a domingo o culto, mas eles vivem uma vida como cristão. E Deus está falando aqui, o que Paulo está querendo dizer no livro de Romanos essas pessoas, elas serão julgadas e elas serão reconhecidas como tal. Sabe por quê? Porque lá em Romanos, a pastora ministrou a semana passada, no versículo 20 diz o seguinte, que toda a natureza,
Porque 1:20, Romanos capítulo 1:20, porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem claramente e se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem indesculpáveis. Ou seja, porque o que Deus se pode conhecer, versículo 19, nele se manifesta, porque Deus se manifestou. Salmos 19 diz o seguinte, que os céus, toda a natureza declara a existência de Deus. E até mesmo aqueles que não teve a oportunidade de ser ministrado na palavra, como você está sendo hoje, ele não tem desculpa. Porque os céus, a natureza, toda a criação declara a existência de Deus. No pensamento calvinista ele chama isso de uma graça, uma revelação comum, revelação a todos. E essa pessoa que serve a Deus, que mesmo sem saber, que segue os preceitos, ela sabe que existe um ser no seu coração, ela tem um temor, ela pode até não saber o motivo pelo qual, mas lá no fundo ela sabe o que Paulo está querendo dizer em Romanos, fala, isso será levado em consideração. Por outro lado, ele está querendo dizer também a você e a mim, que sou conhecedor da palavra, mas se eu não for praticante, de nada valerá. Só que o praticante que ele está querendo dizer aqui, e nós vamos ver adiante, não está falando de rituais, ele está falando de atitude, de vida consagrada. Ele está falando de atitude e de vida consagrada. Saber sem viver não produz justificação. E viver sem saber, eu posso dizer que produz. O que ele está aqui? O que eu quero dizer com isso? Saber sem viver não produz justificação. Eu sei que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. Eu sei que Deus, desde o pecado de Adão, desde a fundação, Ele preparou, fez um projeto de salvação para livrar a humanidade. Eu sei que Jesus Cristo veio. Eu sei que Jesus Cristo, Ele morreu na cruz. Eu sei que Jesus Cristo, Ele vai voltar, como está lá em Atos 1, a partir do versículo 8, quando os anjos falavam, esse Jesus que você viu subir, Ele vai voltar. Eu sei disso. Eu sei que todo aquele que pecar será condenado. Eu sei do amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Eu sei falar, eu falo, meu irmão, eu falo a Bíblia todinha, eu já decorei o Salmo 119 todinho. Para quem não sabe, é o maior capítulo da Bíblia, 180 versículos. Eu sei. Eu tomo a Santa Ceia, eu canto, eu prego, eu faço e aconteço. Só que eu não vivo verdadeiramente esta palavra. Não há justificação. E Paulo, ao fazer essas afirmações, ele não advoga a salvação pelas obras. Ele exalta a graça, pois só ela explica um gentio que sem lei vive a lei. E não é verdade? Quando ele fala, sou uma pessoa que não vai na igreja, mas ela vive, sem lei, ele vive a lei. Aí, outra vez nós ministramos, e a gente falando o que é ser cristão. Ser cristão é você servir a Deus, independente de ter lei ou não. Que bom seria que se no nosso país, nos cruzamentos, não houvesse farol, nas avenidas, não houvesse farol. Só existe o farol porque as pessoas só conseguem obedecer por causa da lei. Mas eu creio que existem pessoas que vivem, quando você vai nos interior, nas cidades lá do interior, que não tem cidades aí que não tem farol, mas as pessoas já têm uma consciência de que ela precisa parar para o pedestre passar. Isso é o quê? É viver sem a necessidade da lei. É viver por consciência, consciente de que eu tenho que ser
altruísta, no caso do farol. Eu tenho que me preocupar com a pessoa ao meu redor. Isso é viver sem lei. Outro dia, há muito tempo atrás, eu vi uma reportagem de uma cidade onde o dono de uma mercearia, ele deixa lá um monte de coisa. Ele deixa lá frutas, verduras e a placa. Pegue o que quiser e coloque aqui o valor. E lá nas frutas está o preço, tudo certinho. E ele compra tudo certo. Aí depois ele chegava lá e colocava lá dentro. A pessoa passava lá e comprava tudo que ela queria. E colocava lá. A reportagem mostrando. As pessoas chegavam, compravam e colocavam lá. Chegavam, compravam e colocavam lá. Pergunto, existe lei ali? Não. Mas existe uma consciência moral, uma consciência ética, uma questão de respeito. E é isso que Paulo está falando. Existem muitas pessoas. Nós vamos nos surpreender naquele dia, né? Existem muitas pessoas que não estarão lá. E já existem pessoas que você pode se surpreender. Nossa, você aqui. Se você vai se surpreender, você vai estar lá. Tem uma canção, a própria Bíblia diz que o Jesus falou, não é o Senhor, Senhor, Jesus, Jesus. Muitos que dizem Senhor, Senhor, não entrarão no reino dos céus. Justamente por causa dessa ministração. É disso que Paulo está falando. Tem uma canção que diz... um dia sentado, meditando, procurando resposta para essa grande piração, esta guerra, esta confusão, e depois ele volta ele continua na segunda estrofe. 2 no acampo, um será levado. No céu haverá aviões de governados, pilotos também arrebatados. Né? Eu não sei como vai ser assim, detalhadamente, mas eu sei que ele vai voltar. Mas não basta saber, é viver. E quando ele fala que é a graça que explica aonde muitas pessoas que nunca ouviram o Evangelho de forma falada serão salvas. Porque eles vão ver a natureza, a criação, e ele vai ter uma consciência que existe um ser poderoso que fez tudo aquilo ali. Nada daquilo ali surgiu do nada simplesmente. E esta pessoa será salva. Graça não é a garantia de que se será salvo de qualquer jeito, mas a certeza de que se conseguirá viver o que tem de ser vivido. Essa frase é maravilhosa. Não é minha, é do estudo que a pastora me deu. Mas a graça é a certeza que você consegue viver o que tem que ser vivido. É o poder de Deus socorrendo-nos e levando-nos a ser o que em nós mesmos não podemos ser. E aí o autor começa: examinemos-nos a nós mesmos, a partir da nossa vida, para saber se estamos ou não sobre a graça. E é o que eu quero falar para você. Hoje cedo eu falei para a pastora, que palavra maravilhosa. E toda vez eu tenho a plena consciência que antes de trazer uma ministração, aquele que vai trazer a ministração, ele é ministrado, ele é corrigido, ele é edificado pela palavra, para depois Deus usá-lo para que a palavra chegue a outras pessoas. E o Senhor, ele chama eu e você, nesta passagem, para examinar a nós mesmos. Era o que Paulo falava para os judeus: olhem para vocês, examinem-se a vocês mesmos, vocês que julgam, vocês que falam, são doutores da lei, conhecedores da palavra, mas não vivem a palavra. É isso que ele está falando, conhecedores da lei, de todas as regras, sabem tudo, mas vocês não vivem. E o Senhor nesta noite, ele está falando para mim e para você, é para você crente mesmo. Olhe para a sua vida e veja se você está vivendo. Ele está falando, Luiz Carlos, olhe para a sua vida, examine-se a si mesmo. Será que a nossa vida é uma vida de regras? Será que eu só não passo no farol vermelho porque tem um farol vermelho? E se não tivesse? Será que eu não cometo adultério porque eu sei que isso vai fazer mal? Eu não entro em brigas, em contendas, mas lá no fundo eu tenho um desejo muito grande.
O Senhor chama a igreja esta noite e a todos que estão assistindo esta live para examinar a si mesmo, se estamos debaixo da graça ou não. Se o caráter não está sendo mudado, a imagem do caráter de Cristo, a graça não pode estar atuando. Caráter, conjunto de características que compõem a personalidade e que é vista nas atitudes do homem. E esse caráter vai mudando, ele vai acontecendo. A conversão é um fato, é um acontecimento. Mas a santificação ela é um processo. E a santificação ela atua no caráter, sobretudo. Ela vai mudando, mudando. Eu, Luiz Carlos, já não sou mais o mesmo de 10 anos atrás, de 5 anos atrás. Positivamente ou negativamente. Eu me aproximei mais nos últimos 10 anos, hoje eu estou mais próximo do caráter de Cristo, ou estou mais próximo, mais envolvido no caráter de uma pessoa caída, distante de Deus. É isso que Paulo está querendo falar. E aí ele continua a partir do versículo 17, e fazendo aquela comparação entre a aparência e o interior. Ora, você que leva o nome de judeu e apoia-se na lei e orgulha-se da lei. Olha, vamos terminar. Você que conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior, porque é instruído pela lei. Você que está convencido de que é guia de cegos, luz para os que estão em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, porque tem na lei a expressão do conhecimento da verdade. E então, você que ensina aos outros e não ensina você mesmo, você que prega contra o furto e furta, você que diz que não deve haver adultério, que não se deve adulterar e comete adultério, você que detesta ídolos, que não odeia a idolatria, rouba-lhes os templos. Isso aqui é forte. Você que se orgulha da lei e desonra a Deus, desobedecendo a lei. Aí aqui ele está fazendo uma comparação, aparência e o interior. A questão do confronto entre a aparência e o interior é complexa, pois ora se exalta o que vai no interior, ora se exalta que o que vai no interior é mais importante do que o aparente, pois o interior fala da motivação. Muitas vezes a motivação certa justifica o comportamento aparentemente questionável. Ora, por outro lado, levanta-se a questão: que valor tem uma interioridade que não aparece nos atos? Ou o que aparece nos atos não é verdadeira interioridade? Ou a aparência é o que se tenta demonstrar através dos adornos? Ou seja, muitas das vezes eu mostro ser uma coisa aparentemente, mas interiormente eu estou doente, podre. E ele começa a fazer essa comparação da aparência, aquilo que as pessoas veem e aquilo que só eu e Deus vejo. Tem outro texto: quem é que conhece o coração do homem, o espírito do homem, senão o homem? Eu não conheço o seu coração. Mas eu quero dizer que, geralmente, o meu comportamento e o seu comportamento denuncia um coração longe do que proclamam os lábios. Ou seja, muitas das vezes eu falo, mas eu não vivo o que eu falo. E eu quero dizer para você, né? Uma hora o lobo esquece que ele é lobo e ele dá uma mordida na ovelha. Uma hora ele esquece que ele está na pele de um cordeiro e ele revela quem ele é de fato. O lobo esquece que ele é lobo e ele dá uma uivada, né? Dá um au, né? Ele dá uma uivada. Então, o que ele está querendo dizer para a gente aqui é para a gente refletir. Eu repito, o primeiro capítulo ele está falando para pessoas que não, vamos falar dessa forma, que não conhecem Jesus, que não têm o entendimento que você e eu como cristão temos.
E ele está falando aqui agora no capítulo 2 que o fato de você ser cristão, ele está falando para judeus, lá, e ele está querendo contextualizando para hoje. O fato de você ser cristão não te faz melhor do que aquele que não frequenta a igreja. O fato de você ser evangélico, crente, de você cantar no louvor, de você ser um ministro, um diácono, você participar da limpeza, o fato de você ser um pastor não te faz melhor do que aquele outro que não é. No final de tudo, o que conta é como que você está aí dentro. Qual é a sua motivação? O que te leva a você fazer o que você faz, a viver da forma que você vive. Esse é um ponto. E outra pergunta que eu quero fazer para você nesta noite, que o Senhor fez para mim. Essa pessoa aí que você mostra para sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos, para o seu funcionário, para o seu patrão, para o seu colega, essa pessoa aí, fazer igual mineiro, é você mesmo? É você mesmo? Essa pessoa aí? Ou existe um certo teatro, um pouquinho de ator e de atriz aí? E eu falo com muito cuidado, com muito pesar e com muito respeito. Eu quero dizer para você que o Senhor nesta noite Ele quer mudar a sua vida. O Senhor nesta noite Ele quer transformar o seu coração. Ele deu um tapa na cara aqui daqueles que são doutores da lei, que falam assim: olha, eu tenho como ensinar, eu cuido dos cegos, dos perdidos, mas eu estou perdido. Será que você não está perdido? Reflita nisso. Aí ele continua. O nome de Deus, olha só que pesado. E isso acontece muito hoje. Versículo 24. Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Isso é dolorido. Porque o nome de Deus nunca foi tão desprezado, tão zombado, envergonhado, desacreditado como nos dias de hoje, por causa do pecado da igreja, por causa do pecado dos cristãos, por causa da minha falha, da sua falha, por causa da igreja que não sabe lidar com o ser humano. Outro dia uma cantora, ela diz o seguinte: será que as nossas atitudes estão aproximando o mundo de Jesus? Ou as nossas atitudes estão afastando mais? Outro dia, um tempo atrás, nós assistimos um vídeo aonde na igreja, aonde mostrava o que as pessoas pensam de nós. E eu vi pessoas ali com muita raiva, com muita mágoa, com muita tristeza, porque prega seu evangelho assim: olha, se você não aceitar Jesus hoje, você vai para o inferno, você vai queimar no lago de fogo. Apela para o medo. Ou o outro lado, os charlatões, os pregadores desse maldito evangelho da prosperidade. Outro dia teve um pastor se aproveitando desta pandemia e vendendo as suas indulgências por valores absurdos, se aproveitando, enganando incautos, pessoas sem conhecimento. E aqueles que têm um pingo de entendimento ficam com raiva dos cristãos. Ficam com raiva de Deus. Tem o livro Deus Não Está Morto, e depois tem outras continuações desse livro, e o que dá a entender ali é que, e tem um filme também, que aquele ateu que estava falando contra Deus, ele tinha raiva de Deus porque ele teve uma desilusão lá no passado. E nós estamos deixando muitas pessoas desiludidas pelo falso evangelho ou pela nossa conduta. Versículo 24 ele diz: o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. E aí ele continua falando sobre o que é circuncisão. Circuncisão tem valor se você obedece à lei. Circuncisão, rapidamente, era um ato que era acontecido.
os meninos, eles eram circuncidados, o prepúcio do órgão genital dele era cortado como um sinal de santidade. Toda criança, eu não me lembro se ia completar 8 anos, ela era circuncidada nos judeus. E os judeus tinham isso com muito valor, valorizavam demais esse ritual. Só que quando Cristo veio, ele falou assim, olha, em outras palavras, ele quis dizer sobre outra circuncisão, a circuncisão do coração. Circuncisão é um sinônimo de pureza, de santidade, de purificação. Era assim. E os judeus, eles valorizavam muito isso. E chegou a um ponto que os judeus, eles desobedeciam a lei, mas eles se achavam o povo de Deus pelo fato de serem circuncidados. Porque eu tenho a marca da promessa. Eu posso pecar, eu posso fazer o que eu quiser, eu tenho a marca da promessa. Se aqueles que não são circuncidados, vamos ler do versículo 25. Capítulo 2, versículo 25. A circuncisão tem valor se você obedece à lei. Mas se você desobedece à lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se aqueles que não são circuncidados obedecem aos preceitos da lei, não serão eles considerados circuncidados? Vamos usar o termo purificado. O Paulo está exortando aqui os judeus falando, olha, a sua circuncisão, esse sacramento que você faz aí, esses rituais que você tem, as festas que vocês guardam, o valor que você dá ao tempo, que o judeu valorizava muito tempo, hoje sobrou só o muro, que é chamado Muro das Lamentações, e eles sempre vão lá para orar, eles valorizam. Isso só tem valor se você observar a lei. Observar a lei, senão não tem valor nenhum. Você falar que você é cristão, só tem valor se você realmente observar a lei, se você for circuncidado no coração. Aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, versículo 27, condenará você, que tendo a lei escrita e a circuncisão é transgressor da lei. Não é judeu quem é apenas exteriormente. Quem o é apenas exteriormente. Nem é circuncisão a que é meramente exterior física. Não é judeu. Não, judeu é quem é interiormente. Ou seja, quando ele fala judeu, aqui eu quero trazer para hoje, para o tempo da graça. Não é crente, aquele que fala que é crente, que fica, que finge, que tem um coração destruído por dentro e finge ser uma pessoa, vive como um ator. Não é, ser servo de Deus não é isso. Ser servo de Deus, versículo 29, é quem o é interiormente. E o seu interior, ele extrapola para o exterior. É isso que Paulo está falando. E ele continua. Não, judeu é quem é interiormente. E circuncisão é operada no coração pelo Espírito e não pela lei escrita. Para estes, o louvor não provém dos homens, mas provém de Deus. Paulo está falando da incoerência judaica, o fato de viverem o oposto do que proclamavam, produzindo, portanto, o contrário do proposto por sua missão de levar o conhecimento de Deus a todos os homens. É isso que ele está falando. Ao falar dele, ele começa a mostrar o pecado dos judeus, o erro dos judeus. A circuncisão foi um sinal que demonstrava que o homem e sua família faziam parte do pacto que Deus celebrou com Abraão. Porém, Paulo diz, ela apontava para algo mais profundo, a circuncisão do coração, o pacto do coração, a conversão que vem lá da alma, lá do coração. É isso que ele está falando, que implicava em mudança da natureza humana. Quando você é convertido realmente, a sua natureza muda totalmente. E se a circuncisão do coração não acontece, se não há transformação no coração, não adianta nada essas aparências, não adianta nada você tomar ceia, você ser batizado. Converso com várias pessoas, eu sou batizado há 10 anos, como se isso fosse algo. Tem relevância? É claro que tem relevância.
E tomar a ceia tem relevância? É claro que tem relevância. Estar na igreja domingo, eu não vejo a hora de passar essa pandemia. Estou com saudade de todo mundo. Irmãos que estão nos assistindo, eu quero dar um abraço de todo mundo. Eu estou com saudade de todo mundo. Ter comunhão, é claro que tem a sua relevância. Mas acima de tudo, ser circuncidado, realmente, ser purificado, santificado realmente, começa no coração. É mudança de natureza humana. Assim, é o participar de todos os rituais de que participamos, se eles não falam do que está acontecendo em nosso coração. Tornam-se por si só mesmo vazio. É ilusão. É ilusão, ilusão, ilusão. Conheci um pastor que ele me falou, numa pregação dele, ele falou que todo dia de manhã ele acordava assustado e quando ele não via a esposa do lado dele, ele ficava assim: ai, Jesus veio e a minha esposa foi. Jesus veio e a minha esposa foi. Ele ficava apavorado. Tinha vezes que ele gritava o nome da esposa: oh, cadê você, Maria? Estou fazendo café. Até um dia que ele teve um encontro genuíno com Deus, porque até então ele vivia de aparência. O pior de tudo isso é que os que convivem conosco o percebem e, mais do que chamar-nos de hipócrita, desprezam o nosso Deus. Eu quero falar para você que o mundo lá fora, ele sabe. Ele conhece lá no fundo, ele está olhando para você, ele está vendo. Você pode falar o que você quiser, mas ele sabe. E o pior de tudo é que tem muitas pessoas nos tratando como hipócritas. E pior de tudo, o nome de Deus tem sido desacreditado. E é esse o juízo de Deus que pode vir sobre a minha vida e a sua vida. E em resumo, para concluir, não é muito falar, não é muito fazer. Para concluir, não é eu sou da igreja tal, eu sou da igreja batista, eu sou da igreja ciclano, beltrano. É o eu sou de Deus. É o eu fui lavado pelo sangue do Cordeiro. É eu creio em Jesus e eu vivo para a glória daquele. É o Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E esta vida que eu vivo hoje, eu não vivo para mim, mas eu vivo para a glória daquele que me salvou, daquele que me transformou. Esta é a palavra do Senhor. O livro de Romanos, ele trata sobre a justiça de Deus. E isso aqui é a justiça de Deus. E ele fala que Deus não faz acepção de pessoas. Versículo 11. Para com Deus não há acepção de pessoas. Portanto, naquele dia, não é o fato de você ser um diácono, você fazer boas ações, não é o fato de você estar ou não estar na igreja, tomar a ceia. Não é isso. Mas se você crê e entregou verdadeiramente a sua vida para Jesus. E como que isso é visto pelos gentios, ou melhor, por aqueles que não conhecem Jesus? Como era visto aqui se a pessoa era judeu ou não? Pelas obras. Não, as obras não salvam ninguém. Mas as obras são consequências de uma vida transformada ou não. Que Deus te abençoe. Amém? Eu queria convidar você para uma oração neste momento. Pai nosso, muito obrigado pela tua palavra. Eu não tenho outra palavra para pedir para o Senhor, outra coisa para dizer neste momento, como nós aqui em casa temos feito nos últimos tempos, é pedir perdão pelo pecado da tua igreja. É pedir perdão pelo pecado, Senhor, do teu povo. Pedir perdão pelo pecado, porque muitas das vezes nós que temos afastado os outros do Senhor. Sabemos que isso não dá motivo para que haja desigrejados, isso não justifica. Mas nós pedimos perdão pelo nosso pecado, pelas atitudes, Senhor. Senhor, derrama do teu poder sobre nós
que o Senhor venha mudar o coração profundamente da tua igreja, da igreja do Brasil como um todo, que aonde houver, ó Pai, um pastor, um pregador da tua palavra, um simples servo do Senhor, que o Senhor venha ministrar a tua palavra no coração dele. E se há, Pai, no meio do teu povo alguém que não conhece a Ti, que vive de aparência, a nossa oração nesta noite é que Teu Espírito Santo venha convencê-los e que eles venham ser alcançados pela Tua graça e transformados pelo poder da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, entra na vida desses que conhecem a Tua palavra profundamente, mas não foi transformado interiormente, que conhece muito da Tua palavra, que até prega, que ministra a Tua palavra, mas não tem um coração transformado. Senhor, alcança ele. Perdoa o pecado, Senhor. Perdoa, Senhor, o pecado da Tua igreja. Nos ensina a viver uma vida santa, uma vida regrada. Ensina, Senhor, a começar em mim, na minha casa, na minha família, a viver uma vida exemplar. Oh, Senhor, que os nossos vizinhos venham olhar para nós e venham ver algo diferente. Que eles não venham olhar para as casas dos teus servos e ver gritaria, contenda, guerra. Que não venha haver divisão nos casamentos, filhos quebrando o pau com o pai, desentendimento com a mãe. Senhor, tenha misericórdia. Senhor, derrama do Teu poder, da Tua unção, muda a história, Senhor, da igreja brasileira, em nome de Jesus, que venha haver um avivamento, que seja um tempo, Senhor, esses momentos de dificuldades, para que haja, nem que seja o último avivamento, aonde vai varrer todos os cantos deste mundo, transformando vida, alcançando corações, convertendo almas, Senhor, que venha haver uma revolução de conversão, uma revolução de louvor, de amor, de exaltação ao Teu nome, Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, perdoa a nossa iniquidade, perdoa o pecado desta nação, Deus. Perdoa o pecado da liderança desse país. E alcança, Senhor, alcança os incautos, os cegos, os doutores cegos, os conhecedores cegos que estão distantes do Senhor. Que haja cura, haja libertação, que haja transformação. Sim, meu Deus. Senhor, volta o coração dos filhos aos pais, o coração dos pais aos filhos. Que o Senhor, que venha haver perdão no meio do Teu povo. Arrependimento, reconhecimento de pecado, de iniquidade. Nós aprendemos que o diabo mostra o pecado para envergonhar. O diabo mostra o pecado para afastar, para destruir. Mas quando o Senhor revela o pecado, mostra a iniquidade, é para que haja bênção, para que haja arrependimento, para que haja transformação. Que hoje seja uma noite de libertação, de cura e de transformação. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Eu vou dar alguns avisos rapidinho. É muito bom estar com os irmãos, mesmo que seja virtualmente. Os avisos rapidinho, nós estamos tendo culto toda quinta, todo domingo. Tem culto de oração às quartas-feiras, às terças-feiras, e que você não perca. Quinta-feira 8 horas, terça-feira 8 horas, domingo agora 10 horas, 10h30 da manhã nós vamos ter uma pregação, culto da família, culto de louvor, de adoração a Deus. Você é convidado, chama os seus amigos a participar. Tá? Nós temos o nosso projeto na igreja que nós estamos recolhendo alimentos para abençoar a comunidade da nossa região. Se você tiver algum alimento para doar, aparece lá e ajuda. Generosidade é uma característica do servo de Deus, de uma pessoa transformada. Nós temos também o nosso projeto na Casa do Pai, que é um projeto que nós estamos chamando a quem quiser contribuir da forma, a quantidade que quiser, o valor que quiser, para ajudar no sustento da obra do Senhor. Nós temos aí na página do Facebook o número da agência, do Itaú e do Bradesco. Você pode entrar lá e você, se o Espírito Santo tocar no seu coração, da forma que você quiser, tá? Você está convidado a participar. E a palavra do Senhor diz o seguinte: bem mais aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. E eu tenho vários testemunhos para contar nessa questão.
inclusive nesses tempos de pandemia. O Senhor tem suprido. É isso que eu tenho para falar para você. Todo dia nós estamos tendo também devocional dos jovens às 17h30. Nós temos culto de jovens, ou melhor, a coinonia de adolescentes, sexta-feira às 8 horas da noite. E no sábado dos jovens às 8 horas da noite. Jovens, vamos lá, que Deus ele vai falar com você nesse final de semana. Em nome de Jesus. Muito obrigado a todos. E eu quero dizer... Inscritos no YouTube. Tem a questão do YouTube, verdade. Nós estamos engajados num projeto. Entra lá, eu quero convidar você que ainda não foi no YouTube. Entra lá no YouTube, escreve lá Comunidade Evangélica Rocha Viva, vai aparecer a página da Rocha Viva. Se inscreve lá, dá um joinha, comenta lá, compartilha. Eu vou pedir para você entrar agora, assim que terminar essa live. Se você não se inscreveu ainda, você pega e se inscreve. Se você já se inscreveu, pega lá no seu WhatsApp e sai chamando um monte de gente. Liga para compartilhar. Nós estamos com o projeto dos 1000 inscritos. Nós estamos aí com cerca de, na casa dos 400 inscritos, faltam 600. E nós precisamos da sua ajuda. Ajuda a gente aí, vai. Porque para a gente fazer o nosso culto pelo YouTube também, precisa ter pelo menos 1000 inscritos, né? Então eu preciso de você. Eu preciso de você. Eu costumo falar lá na empresa que eu te ajudo, você me ajuda. E assim a gente vai seguindo. É isso daí. Quero agradecer a todos em nome de Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus,